Que bom que você está aqui. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Uma palavra que vai dar força, dar ânimo. Fale com o seu irmão do lado aí, dá paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Humberto, Manu, Aurora, Deus abençoe. Paz do Senhor, é muito bom estarmos juntos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para você se assentar, porque o texto que nós vamos ler é um texto um pouquinho longo, mas esse texto é muito importante. Nós vamos ler no livro de Daniel, capítulo 4, uma das maiores narrativas bíblicas dentro de um livro profético maior, que é o livro de Daniel, e nós vamos ler um texto que quem escreveu foi um rei pagão, que se converte, que reconhece a grandeza desse Deus, que se submete à sua vontade. E Deus me incomodou muito com esse texto. Desde ontem Deus está falando comigo. E como é um texto longo, mas eu quero que você aprenda. Mesmo que você nunca tenha lido o livro do profeta Daniel, você vai sair daqui sabendo quem foi o rei Nabucodonosor. Pastor, nunca li, nunca soube disso. Você vai saber agora. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Vai colocar aí, Bira? Vai? Então vamos. Por isso que eu pedi para você se assentar, para que essa reverência seja realmente do Espírito. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sim eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pela qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem seus animais debaixo dela e as aves do céu, dos seus ramos. Mas a cepa com a raiz deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo.
seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que lhe conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E dá a quem quer, que até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação. Porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e a destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra atada, com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolonguem a sua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Como o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois,
e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos com as penas de águia e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Amém. Eu quero que você preste bem atenção. Por que eu fiz questão de ler todo o capítulo 4? Porque revela verdadeiramente uma das maiores realizações de Deus e nos mostra que quem quer que seja, ou se glorie, ou se manifeste portentoso, glorioso, quem quer que se ache capaz de tudo, para Deus não é nada. Para Deus não significa nada. Primeiro porque quando a gente fala do rei Nabucodonosor, nós vamos pensar nas suas grandezas. Vamos pensar aqui no seu domínio. E realmente foi um grande conquistador. Já recebera do seu pai essa fama e deu maior continuidade, com maior volume e poder de conquista. Muitos reinos foram dominados pelos babilônicos. E lá estava Nabucodonosor II, grande rei da Babilônia, porque a Babilônia era conhecida como o centro do mundo, porque ali estava a expansão da população ocidental. E ele reinou com grandeza, dominou o Egito, dominou a Fenícia, dominou o próprio reino de Judá, o reino do Senhor, qual relata Jeremias, fala a respeito dessa grandeza, da sua força descomunal. Quando você vai ler o livro de Jeremias e Lamentações, você vê claramente como foi a conquista de Jerusalém pelos babilônicos. E a gente vê que foi um rei cruel, que matou, que não poupou vidas, que tirou tudo que podia de ouro, de bens, que deixou os pobres, os inválidos, que deixou os velhos, que fez com que as pessoas sofressem. Esse foi o reino de Nabucodonosor. Um homem cruel, ganancioso, vaidoso. E hoje nós podemos considerar a grandeza, dos jardins suspensos da Babilônia. A gente pode ver os muros construídos, as fortificações da Babilônia, que tinha por largura 6 metros, 30 metros de comprimento, extensão mais de 100 quilômetros. A sua grandeza, a sua fortaleza mostrava-se então quem era o rei Nabucodonosor. E ele tem um sonho, e já é de costume esse rei ter sonhos. E esse sonho perturba-lhe a alma, aflige-lhe completamente o seu estado de sanidade. Como nós lemos, o texto é muito claro que ele estava tranquilo, reparando toda a sua grandeza no seu palácio, e disse: olha, não é esse o palácio que eu pensei em ter para descanso, para que imperasse no meu reino. Ele estava se lembrando de tudo que havia conquistado, de toda a sua grandeza e suas realizações, e toda a sua expansão do seu reino, porque todas as nações vinham tributar ao rei da Babilônia. Todos eram comprometidos a pagar. Por isso a própria nação de Judá foi levada para o cativeiro. E Ezequias e outros reis foram vilipendiados, humilhados por esse rei que
saqueou, que tomou tudo do reino de Judá, que é o reino de Deus. Por desobediência o povo sofreu. E ele cercou, foi um período terrível, em que submetia o povo a pagar tributo, e não só pagava tributo, como também dominou sobre todos os sábios e todos os que tinham capacidade na parte de engenharia, na parte de arquitetura. Todos esses homens foram escravos para servir a Babilônia. E a ação que ele fez contra a nação de Israel foi muito terrível, porque levou o povo a sofrer, a derramar sangue. O povo viveu as piores crises, porque foi um verdadeiro derramamento de sangue em Jerusalém. Então, a deportação foram 3 vezes, e por último nos conta o sofrimento que ele levou todos para a Babilônia servirem como escravos. E agora se sentia tão vaidoso, né? Tão portentoso, e ele se perturba por causa de um sonho. E eu vejo aqui, irmãos, como as coisas podem mudar na vida de qualquer pessoa que queira ser maior que Deus. Isso nos mostra que o homem é homem e Deus é Deus. Estava pensando sobre isso porque nós temos a oportunidade de fazer tantas coisas e transformar coisas que estão perto de nós e não podemos fazer por causa do nosso orgulho. Às vezes nos jactamos tanto disso, nos orgulhamos tanto disso, e os nossos gestos poderiam mudar, transformar, criar ponte de relacionamentos, estreitar as vidas, os sentimentos, quebrar cadeias e quebrar algemas invisíveis de maldições, de separações. Quantas coisas poderíamos fazer e não fazemos por causa do orgulho, da vaidade, porque às vezes nos sentimos maiores ou melhores, porque conquistamos. É um espírito que ainda permeia a raça humana, as pessoas, a sociedade, os indivíduos. E Nabucodonosor é uma referência para isso, mas não estamos falando de alguém qualquer, estamos falando de alguém que tinha realmente o cabedal para falar do que estava vivendo, porque ele viveu com essas conquistas. Ele era uma pessoa que sentia o próprio Deus. Mas aqui acontecia uma coisa interessante nesse texto, é que lá na Babilônia, no meio dessa deportação, existia um homem de Deus. Lá no meio da Babilônia, com todos os deuses, com todo o paganismo, com todas as manifestações que Deus aborrecia, lá existia um homem de Deus. E esse homem de Deus, seu nome é Daniel. Pela linguagem dos babilônicos, era o Beltesazar. E ele tinha a sua fé em Deus, a sua vida e o seu conceito permanentemente na palavra de Deus. E a gente vai ver que até um outro momento, Daniel é um homem comprometido de orar 3 vezes durante o dia em direção a Jerusalém, porque ele era um homem de oração. Tinha um comprometimento muito grande com Deus. E por causa da sua vida com Deus, isso criou várias ações contra ele. Mas aqui, irmãos, no texto, a gente vê que o rei está perturbado. Nabucodonosor está perturbado. Ele chama os feiticeiros, os magos, os adivinhadores, os prognosticadores. Ele chama a turma toda lá que mexe com o submundo espiritual. E olha, nós precisamos saber o que está acontecendo aqui. E eu quero que vocês me falem qual a interpretação desse sonho. E ninguém soube interpretar o sonho que o Nabucodonosor teve a respeito daquela árvore frondosa, linda, cheia de frutos, que chegava até o céu
e debaixo dela se aninhavam os animais e todo mundo se fartava daquilo, todo mundo se sentia beneficiado com aquela grandeza, com a grande e espantosa proteção dessa árvore. Ninguém sabia explicar. Mas, como eu disse, Daniel estava lá, era um homem sábio. Era um homem de sabedoria espiritual. Eu quero dizer que você também é um homem, uma mulher de sabedoria espiritual. Você pode dizer amém? Eu quero que você receba isso. Sabe por quê, irmãos? Porque também estamos no meio de uma grande dificuldade, de pessoas problemáticas. Estamos no meio de mentes confusas. Mas Deus tem nos dado um espírito de sabedoria. Daniel, ele ouviu do rei o sonho. Então o rei achou que Daniel estivesse perturbado por causa da revelação do sonho. Disse: Daniel, não fique espantado com essas coisas, mas me diz o que tens a interpretar. Na verdade, o rei, ele queria uma revelação, mas ao mesmo tempo ele não estava pronto para obedecer àquela revelação. Porque da revelação e interpretação que Daniel deu ao rei Nabucodonosor, até chegar à concretização, levaram 12 meses. E Daniel denuncia, quando ele interpreta: ó rei, essa árvore frondosa, essa árvore produtiva, e que aninha todos os animais, e todas as pessoas vêm se fartar debaixo dela, és tu, é o teu reino, é a sua grandeza, é o seu domínio. Essa árvore é você. E o rei fica assim espantado. Daniel diz: mas ela será cortada. Seus galhos, suas folhas, seus frutos serão espalhados. Afugentados serão todos que estiverem debaixo dela. Todos correrão. E a palavra que Daniel dá ao rei, nesse sentido, em relação a esse acontecimento, era que ele se arrependesse. Ele tivesse mais cuidados com os pobres, ele tivesse mais zelo com as almas que estavam debaixo do seu domínio. Daniel fala bem claro no versículo 27, ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com suas maldades, ajude os pobres, assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Versículo 29 fala: 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade de Babilônia. Olha como Deus é grandioso. Sabe como Deus, ele não tem nenhuma motivação de ficar castigando ninguém. Mas eu quero dizer que todas as nossas ações, sejam elas do tipo de não estarmos observando a voz de Deus, nós vamos receber como pagamento os nossos atos, as nossas ações. Eu quero dizer o seguinte: tudo aquilo que a gente faz contra a palavra de Deus, contra o conceito de Deus, irmãos, isso vai voltar-se contra nós. O que Daniel fala ao rei aqui é uma das maiores revelações para desnudar essa roupagem passageira humana, porque as pessoas acham que são para sempre, que tem para sempre, que tudo vai ser eterno aqui. Não é, é mentira. A maior grandeza é você estar debaixo das mãos do Altíssimo, viver debaixo da sua subserviência, da sua grandeza, da sua ação de bondade. O texto fala muito claro: como é grande a cidade de Babilônia, versículo 30. Com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória.
E ele estava lúcido, estava ali feliz, não estava falando nada de errado que não fosse sobejar da sua vaidade, da sua prepotência. Estava correto, falando de todos os seus desejos mais megalomaníacos, né? Mais sonhadores. O verso 31 diz: o rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu e disse: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. É interessante como essa ação de Deus chega e muda completamente o estado mental do rei, porque ele não fica endemoniado. Aqui não são demônios entrando na vida dele, não, mas é a própria mentalidade humana que tem um espírito que corrobora com as coisas que são dos demônios. Mas é o espírito humano que se ensoberbece, que tem essa grandeza, que se manifesta como maioral. Só que chegou um momento em que Deus falou com ele: acabou o tempo. Não existe mais tempo para você. Perdeu o seu reino. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele começa a viver como um bicho, como um animal do campo. Não que ele tivesse tornado um bicho, mas o seu comportamento, as suas atitudes e a mudança mental dele é de uma pessoa louca, maníaco, alguém que vive agora com um juízo de bicho. A Bíblia diz que ele se comporta, que ele sai do meio da sociedade humana e vai viver como quem vive no relento, no campo, passa a comer todas as coisas que são desejáveis aos animais. Ele perde o juízo. E ele é humilhado. Ele é humilhado porque a situação de um rei, de um conquistador, de um homem que durante 43 anos granjeou, fez o seu reino ser conhecido no mundo todo, agora vive como alguém lunático, no meio dos animais, comendo capim. E o texto é muito claro, a mensagem que nos faz a entender é que Deus, ele mostra o seu poder, ele mostra quem ele é. E eu pensei muito sobre isso, sabe, irmãos, com esse espírito de loucura, porque não está falando aqui de demônios, não. Existe até um livro que fala a respeito desse comportamento com relação a uma atitude psiquiátrica, que ele toma uma condição mental que é de alguém que vive louco temporariamente. A sua mente se torna uma mente irracional. E ele sofre aí com mudanças profundas, porque perde o aspecto de uma pessoa civilizada, né? Seus cabelos crescem, seus pelos crescem, suas unhas crescem, e o seu agir, a sua postura é de viver no meio da relva. E a sua loucura atinge um nível tão grande que isso é percebido, tá? O texto fala claramente, o versículo 32, você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei
quem ele quer. Naquele mesmo instante, verso 33, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim com os bois, dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que parecia garras de um gavião. E aí ele começou a viver dentro dessa insanidade mental produzida pelo seu pecado. Isso é até ponto de discussão dentro de faculdade na questão do estado da psicologia humana. O pecado danifica realmente, pode levar alguém à loucura? O texto diz que pode. Quando o pecado chega ao topo das narinas de Deus, quando isso chega a ponto de Deus falar, não aguento mais, pode levar a pessoa a um estado de incoerência. Eu creio, irmãos, que há um espírito dentro do ser humano que ele acha que pode viver sem Deus, é onde eu quero chegar. Ele pode alcançar tudo sem Deus. Ele pode fazer tudo isso aqui passa. Tudo aqui passa. Mateus 24, versículo 35, uma das maiores revelações a respeito dessa condição é justamente esse texto. Não se esqueça, pense nisso. O céu e a terra passarão. Significa as histórias, os acontecimentos, as pessoas, os reinos. Tudo o que acontece aqui nessa vida tem um tempo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Então a única coisa que é para sempre, a única coisa que permanece para toda a eternidade é a palavra do Deus vivo. Vocês já viram como as pessoas estão frias? Como as pessoas estão tão apáticas? Como as pessoas estão tão insensíveis? Gente, antigamente o luto por alguém era uma coisa assim que levava. Hoje em dia, depois que a pessoa desce à sepultura ou é colocada na gaveta, as pessoas vão se envolvendo com outras atividades e outras relações e vai passando. Hoje a gente sabe da história de alguém porque a própria ação da mídia faz lembrar. Mas cadê os grandes, os poderosos? Cadê aqueles que conquistaram, aqueles que tiveram tudo? Passaram. O que eu trago de lição aqui para nós é que Deus alertou o rei Nabucodonosor: deixe de pecar. Sabe, deixe de pecar. Ele teve aquele sonho foi algo do eterno para ele. Para que ele pudesse despertar uma consciência, tivesse expansão para chegar ao entendimento de Deus. Porque a maior riqueza que o homem tem não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro, não é o trabalho, não é o salário. A maior riqueza que nós temos é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, se ele fosse viver da sua grandeza, e nós sabemos muito bem que o reino de Nabucodonosor, depois vem mais 2 dinastias aqui, e depois acaba, zera, se encerra. Nós não somos nada. Nós não temos nada. E isso me dominou durante ontem. E eu vim pensando a respeito disso, como as pessoas têm afã de conquistar, de ter, às vezes até dentro da família. Tem pessoas que esnobam os próprios familiares, né? Porque Deus deu mais um pouquinho, Deus deu mais uma condição. Deus te deu isso para você honrá-lo. Deus te deu isso para você ver que Deus é bom. Deus dá para quem quer, diz o texto aqui. Ele dá para quem quer, Ele coloca quem Ele quer. O versículo de número 32 fala sobre isso.
Às vezes aquele que não é nada, Deus pega aqui, ó, vou transformar você. É você que eu quero agora. E aquele que era tudo, vou tirar aqui de você para mostrar que você não tem esse poder. Eu que dou esse poder para você. O texto fala muito claro a respeito disso, versículo 32 de Daniel, versículo 4. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Isso durará 7 anos. Ó, 7 anos, hein? Até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E realmente isso aconteceu. Depois a Pérsia entrou na Babilônia, que era a fortaleza, a fortificação, e foi destruída. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, sabe, Deus não é obrigado a nos explicar o que ele faz. Mas uma coisa é certa, não existe maior poder do que dele. Não existe maior grandeza do que dele. O juízo de Deus chegou a Nabucodonosor, mas a Bíblia fala que no final desses 7 anos que ele passou como um insano, um louco, um animal, a Bíblia diz que ele teve consciência do seu estado de pecado. Ele recebeu um start, né? Ele teve ali uma revelação profunda no seu íntimo e ele novamente recobrou a consciência. Eu tenho certeza que as palavras de Daniel ainda estavam dentro da sua cabeça, guardadinha, que na hora certa que ele recuperou a consciência, a palavra de Daniel veio: rei, arrependa-te. Abandone o seu pecado. O versículo de número 36. Logo que o meu juízo voltou, a minha capacidade de entender, de pensar, a minha condição cognitiva, continuou Nabucodonosor. Eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Antes ele adorava todos os deuses, tinha todas as divindades pagãs e adorava os deuses dos deuses. Mas agora ele reconhece que somente há um Deus, há um Senhor. É quando nós, irmãos, nos livramos dessa roupa de orgulho e nos colocamos diante de Deus para dizer: Senhor, eu não sou nada sem ti. Eu vejo nomes vindo e indo, gente famosa e daqui a pouquinho fica esquecida, gente que se acha tão assim, né? Tem gente que se sente como o próprio Deus. Eu já fui em reuniões no meio dos evangélicos que o pastor não orava no final e deixava da pessoa orar para ele fugir, para não apertar a mão de ninguém. Realmente as pessoas tinham intenção de abraçar, de apertar a mão, porque era uma pessoa muito carismática, muito influente, tinha o poder da persuasão de Deus, do Espírito Santo, mas se orgulhavam, né? Essa coisa. E hoje estamos aí abandonados. Tudo passa. Sabe, irmãos, dentro desse culto de libertação, eu quero dizer uma coisa: tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você vier a possuir, granjear, saiba de uma coisa: nada pode estar no lugar do teu Deus. Nada, nem na minha vida, nem na tua vida. Por isso que nós sabemos e aprendemos a nos contentar com o que temos, porque o que nos define não é o que nós temos de bens materiais. O que nos define de fato e de real é a nossa fé em Deus.
Porque muitas pessoas podem achar que você é pobre, mas na verdade você é a pessoa mais milionária do mundo. Mais rica do mundo. Porque o teu pai é o mais rico desse mundo. A nossa maior grandeza. E nós podemos aprender aqui com Nabucodonosor, esse rei pagão. Eu acredito que todas as coisas que tem na Bíblia estão aqui para nos ensinar e nos dar exemplo de como nós devemos aproveitar. E eu não entendo, porque o capítulo todinho não é escrito por Daniel, mas é escrito na sua essência por um rei pagão, Nabucodonosor, quando ele entende que a sua maior riqueza, a sua maior libertação, é quando ele tem o Deus do céu. Essa é a maior libertação. E encerrando, irmãos, estamos falando aqui de um caso que estava no centro do mundo ocidental. O mundo estava em volta da Babilônia. O mundo soube a respeito de quem era o Deus de Daniel. O mundo soube quem era aquele que agia na vida de Daniel, que estava agindo agora na vida desse homem. Imaginem vocês que ele pudesse agora se humilhar e poder reconhecer que tudo que ele tinha não era nada, que tudo pertencia ao Deus do céu. E que assim seja na sua vida, na minha vida. Peça a Deus saúde, peça a Deus paz, faça, aproveite o tempo que você tem. Não seja ganancioso, compartilhe, ajude, beneficie. Não estou dizendo que você tem que pegar tudo que é seu e dar aos outros, não. Estou dizendo o seguinte, cuidado para você não se tornar uma pessoa orgulhosa, vaidosa. E muitas vezes isso nos endurece, porque achamos que somos donos, nada. Se você der uma diarreia, você vai sair lambrecando a perna para chegar até o banheiro. Vai ficar todo sujo. A gente não é nada, irmão. Se come uma coisinha qualquer, já dá um troço na barriga, dá um enjoo, a gente vomita, a gente passa mal. A gente não é nada. Só Deus tem poder de todas as coisas. Ele é a nossa grandeza. Confie no Senhor, confie a sua família no Senhor, coloque nas mãos do Senhor. Esse demônio vai cair, esse espírito maldito vai cair, que está perturbando a tua casa, a tua família, que está perturbando as suas finanças, vai cair porque Deus é maior. Deus é maior. Nós estamos servindo um Deus de pau, de pedra, de metal, de tijolo, não. Nós servimos a um Deus vivo, poderoso. Talvez você esteja sendo humilhado. Talvez você esteja sendo espoliado pelas pessoas. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Escreve isso aí. Deus vai te honrar. Porque não existe maior poder do que o poder de Deus. E Deus é justiça, irmãos. Deus é justiça. Por isso que em nossas orações a gente tem que pedir misericórdia, porque pedir justiça, a gente está pedindo algo que corta por todos os lados. Porque Deus é justiça. Não adianta, enganaram você, tentaram contra você, estão tentando armar contra você, pode montar o capeta ou o exército do diabo qualquer, mas se você está com Deus, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Vão cair por terra em nome de Jesus. Maior aquele que está em você do que o que está no mundo. A gente aprende aqui com Nabucodonosor que olha que a gente não conseguiu nada em relação ao que ele conquistou. Mas tem gente com muito menos, com muito pouco, com quase nada, é tão nariz em pé, né? Fica no nariz de cheira não sei o quê. Né? É gente metida, né? Sabe por que tem uma casa, não tem um negocinho, tem um empreguinho, tem... Aí, gente boba. Nós não somos nada. Agradeça a Deus o que você tem e diga, Senhor, tudo pertence a Ti.
Eu estava conversando esses dias com minha esposa, eu falei, eu quero saber qual o pobre que tem poder de comprar alguma coisa à vista. Qual o pobre? Se compra o carro é prestação, se compra a casa é prestação, se compra a roupa é prestação, se compra os móveis é prestação, tudo é prestação. Louvado seja Deus que um dia também vai ficar tudo aqui. É na prestação, vamos embora. Parcelar, vamos embora. Ué, e a gente tem condição de comprar à vista? Não tem. E vamos parcelar, vamos embora. Agora, sabendo de uma coisa, que a nossa maior conquista já foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?